Nos anos 50, eu era um garoto e pela primeira vez eu lembro de uma imagem de eu ter ido ao centro de Curitiba e ter visto prédios como o Edifício Garcês, que era o nosso maior arranha-céu da época. Eu fiquei entusiasmado, extasiado com aquelas luzes das janelas. Então, Curitiba dos anos 50 devia ter lá os seus 500 mil habitantes. Era uma cidade pacata, era uma cidade que não dispunha de grandes atrativos, uma cidade provinciana. Bom, sou Abrão Anis Assad, arquiteto formado pela nossa Universidade Federal, sou curitibano e tive o privilégio de ter participado da revolução que transformou Curitiba numa cidade modelo. Curitiba, naquela época, final dos anos 50, começo dos anos 60, era considerada uma cidade muito inexpressiva, um pouco assim, sem graça, vamos dizer, né? Não havia muitos parques. A única coisa assim que existia em Curitiba de movimento era o mundo estudantil, a parte universitária, porque Curitiba era uma cidade universitária e muito cotada, a universidade muito prestigiada. O meu nome é Eleonora Beltrão Barsic, eu sou arquiteta. Eu me formei na primeira turma de arquitetos daqui de Curitiba. Praticamente fui eu que obriguei a abertura do curso de arquitetura em Curitiba. Ela mesma não tinha noção da grandeza dessa atitude. Ela não se conformava que não tivesse um curso de arquitetura. Ela bateu palmas lá na porta, no portão da casa do Leitner, era o reitor. Ela exigiu que você fundasse o curso de arquitetura. E aí, não sei como, alguém lá na reunião teve uma ideia maravilhosa, né? Eles abriram um edital que todos os engenheiros formados, a partir daquele dia, já podiam ter o título de arquitetos. Então apareceram 19, se inscreveram no curso. E nós tivemos uma turma. A primeira aula foi minha da Universidade Federal do Paraná. Eu sou o Luiz Fortineto, arquiteto e planejador urbano e regional. Nessa tarefa, nós permitimos que engenheiros formados completassem o curso para ser arquiteto, que era o caso do Jaime Lerner, do Lubomir Ficinski, do Panek, do Lourenço Mourão, e uma série de arquitetos. E eu lá no meio, né? Bem alegre, porque tinha conseguido aquilo que era meu sonho, né? Porque senão o Jaime, o Lubomir, o Alfred Willer estariam todos fazendo engenharia e eles não teriam a chance de ter realizado obras, porque para fazer arquitetura é diferente de fazer engenharia. A arquitetura é uma arte também, além de ciência, portanto, tem que ter uma formação diferenciada, especial. Graças a Deus eu fiquei louca lá e resolvi que ia abrir essa escola, né? O sonho era arquitetura. A partir daí mudou completamente. Um novo espírito, uma nova concepção, arquitetura e urbanismo entrou em Curitiba. Houve um êxodo rural muito grande na década de 60, 70, onde as pessoas do campo,
com o processo até de mecanização do campo, começaram a vir para a cidade. Vir para a cidade em busca de oportunidade, em busca de serviços básicos, como saúde, educação. E isso criou para várias cidades do Brasil um crescimento violento. Então, isso causou assim, uma dificuldade muito grande no planejamento. Sou Mauro Magna Bosco, sou arquiteto do IPUC. Trabalho nessa instituição desde 79. Entrei como estagiário. E eu sempre digo assim que qualquer avanço em planejamento, ele tem um princípio básico, que chama-se vontade política. E o Ivo Arzua teve essa vontade política e essa determinação de buscar para Curitiba um novo traçado, uma nova visão de planejamento e de desenvolvimento. Eu era engenheiro do DR e professor na universidade. Eu fui professor 32 anos na universidade e achava que aquele era o meu caminho de vida. O meu futuro seria como professor e como engenheiro do DR. E aí um dia eu recebo um telefonema, saiu uma noticiazinha do jornal dizendo que eu seria candidato a prefeito. Eu fiquei apavorado. Cheguei em casa com dor no plexo solar e falei para minha mulher, esse pessoal tá meio maluco. Imagina, eu não sou político, nem penso em ser político. Aí me convidaram para uma conversa no Palácio, eu fui lá, Ionei Braga, ele e o Afonso Camargo Neto, 1h30 me doutrinaram até que eu aceitei. Convenceram o senhor. Convenceram a ser candidato. Então eu fui candidato, mas apavorado, porque eu nunca tinha falado em público, nunca tinha aparecido em TV. Ele trabalhava demais, eu digo, porque ele saía de manhã cedinho, eu estava deitada ainda, escutava o ronco do carro que vinha buscá-lo toda manhã e ele saindo com o carro. Meu pai sempre saía às 5 da manhã e, quando ele era prefeito, para visitar as obras. Às vezes eu ia com ele também, ele me acordava, minha mãe e meus irmãos continuavam dormindo e a gente pegava um carro preto que tinha na frente de casa com um motorista. Meu pai sempre ia na frente, ele gostava de ir na frente junto com o motorista, eu ia atrás. Lembro do motorista que ele era um pouco calvo e eu lembro do cabelo dele porque eu só via ele por trás ali quando a gente estava indo para as obras. Ele ia nas ruas, nas casas das pessoas, nos comércios, nas igrejas, em tudo, para ver o que as pessoas queriam, quais as críticas que tinham de Curitiba, né? Como que eles queriam que se tornasse, o que estava precisando mudar. Era uma pessoa determinada, muito determinada. Tinha que fazer, fazia. Era aquele engenheiro, tocador de obras também. 7 horas da manhã já estava nas obras. Curitiba teve a sorte de ter um Ivo Arzua para dar esse start, esse início. Sou o Reinhold Stefanes, economista, fazia parte da equipe de contrapartida na elaboração do plano diretor de Curitiba. O Ivo Arzua precisava fazer uma remodelação do centro da cidade, abertura da Marechal, alargamento, mas enfim, tinha grandes projetos, saneamento. Né? Toda Curitiba tinha muito enchentes naquela época. E houve um trabalho de saneamento, de canalização de rios, grandes projetos. Carlos Schmitt entra nesse momento. Era engenheiro, mas tinha uma formação geral muito grande. Né? E, vamos dizer, era a pessoa que acreditava muito no Paraná. Presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado, o BADEP.
E foi importante, quer dizer, que alguém disse, não, você tem que executar projetos, quer dinheiro, então Curitiba precisa de um plano diretor. Aí foi quando o Rispiter entrou para financiar esse plano diretor. A contratação de uma equipe para elaborar o plano diretor de Curitiba. Eu acho que várias coisas caracterizam uma boa gestão, uma boa administração. E o que mais forte pesa desde o início é a escolha que você faz, as escolhas que você faz. Porque se você escolher pessoas capacitadas, existem, só precisa encontrá-las e colocá-las junto. Naquela época, eu tinha formado um pequeno grupo que atuava em função de permitir que se fizesse um novo plano diretor para Curitiba. Essa pequena equipe era composta pelo Gandolfi, pelo Jaime Lerner, pelo Lubomir Ficinski, pelo Marcos Prado e por mim. Então nós atuávamos junto ao prefeito Ivarzua para que ele fizesse um novo plano diretor para Curitiba. O Ivo acabou fazendo uma licitação que foi ganha por uma empresa francesa, a Serete, que tinha como arquiteto o Jorge Willenheim. E por coincidência, eu sou paulista e eu, em São Paulo ainda, já formado, trabalhei com o Jorge Willenheim. Então, quando o Jorge veio para fazer o plano diretor, ele acabou utilizando o meu escritório como base dele aqui em Curitiba. O Jorge foi muito inteligente ao não se isolar para fazer o plano diretor. Ele montou um grupo de acompanhamento. Nesse grupo de acompanhamento tinham essas pessoas que eu já citei e algumas outras pessoas, como, por exemplo, a Dúcia Aurico, a Franchetti, o próprio Saul Raiz. E esse grupo acompanhava as propostas do Jorge Willenheim. Principalmente a Dulce gostava que as coisas fossem muito rigorosas em relação ao cumprimento do código de posturas, do código de ocupação, etc. E, inclusive, criava alguns problemas de vez em quando, porque ela era muito rígida nisso. E a Franchetti se aliava, as duas formavam uma dupla nesse sentido. E, efetivamente, tudo que se imagina naquele momento, pré ainda, plano diretor de Curitiba, sob o ponto de vista de desenvolvimento econômico e social, passava pela mão das duas, da Dulce e da Franchetti. Minha mãe era uma pessoa de verdade, digna de ser celebrada, porque era uma mulher completamente diferente das outras pessoas. Como era a doutora Dulce, também uma engenheira civil, numa época pouquíssimas mulheres, e com uma força e com uma... A doutora Dulce era muito do zoneamento, né? Minha mãe era mais da cidade inteira, da sujeira do caminhão, da pasta, de tudo. Acho que as duas estão envolvidas nesse conceito de você ter uma cidade, quer dizer, já a arte do encontro, a cidade de arte do encontro, né? Apesar de não ser a pessoa mais interativa socialmente, a tia Dulce, né? Mas elas tinham noção do que elas queriam para a cidade delas, e do que era necessário para fazer e das regras que era preciso cumprir. O povo dizia como queria a sua cidade. Como é que eu quero Curitiba? Para meus filhos, para minha família. Se deve respeitar muito a opinião do povo, que se governa para eles. Sim. Não é? Aquela frase que o Tancredo citava muito, né? Onde o povo não é tudo, nada é o povo. O seminário foi criado para saber a opinião da população sobre o plano preliminar de Curitiba, o plano diretor preliminar. E ele queria consultar as várias categorias da população, categoria de engenheiros,
a categoria de empresários, de comerciantes, de operários, o que eles ansiavam do plano diretor de Curitiba. Seminário Curitiba da Manhã, quer dizer, mostra inclusive a visão que ele tinha. Ou melhor, teve várias coisas importantes. Quer dizer, uma foi debater com a sociedade, outra foi você criar uma equipe capaz de tocar isso e manter esse planejamento vivo. E o Jorge foi muito inteligente no fazer o seu plano diretor. Por quê? Porque ele não apenas estabeleceu diretrizes de desenvolvimento físico e social, como ele imaginou um órgão com a função de acompanhar até diariamente tudo que se fazia com relação ao desenvolvimento da cidade de Curitiba. Esse órgão, no início, foi chamado, depois do plano diretor aprovado, foi chamado de Assessoria de Planejamento Urbano e depois mudou seu nome para Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, do IPUC. Foi num momento que eu considero único. Não tinha um para antes nem para depois, só tinha aquela hora para ele começar, que era aquela hora ali, 60 anos atrás. Curitiba percebeu que estava muito voltada no centro. E uma das diretrizes do plano diretor era estender a cidade ao longo dos eixos. E ao longo desses eixos a gente implantar infraestrutura de transporte, de comunicação, não vou dizer de mídia, porque na época era comunicação e era telefonia, de energia, enfim. Então a cidade começou, antes ela era voltada para o centro e o plano diretor criou uma inversão de fazer ela se estender ao longo dos eixos. O plano diretor é isso, ele definiu uma série de eixos de crescimento e desenvolvimento e fez com que a cidade se formatasse num esqueleto urbano. Ele foi um plano totalmente novo, com novas diretrizes e nova orientação. Nessa foto, na verdade, estava se colocando junto ao prefeito a fase final do plano, estava se explicando ao prefeito a fase final do plano. Ela é emblemática, essa foto. Bom, eu estou aqui porque eu sou filho do primeiro presidente do IPUC. Meu nome é Ronald Leal, sou engenheiro civil e tenho um grande orgulho de ver que meu pai está sendo, de certa forma, bem lembrado, porque ele é um dos culpados, entre aspas, da criação do IPUC. Foi o primeiro presidente e o primeiro entusiasta depois do Ivo Arzuga, que juntos imaginaram que alguém iria tomar conta do plano diretor. Esse instituto, ele formou pessoas, é uma academia de planejamento vivo.
tínhamos uma preocupação, vamos dizer, muito grande na formação de pessoal para dar continuidade ao que nós estávamos fazendo. Então nós aceitávamos muitos estagiários, alguns dos quais depois acabaram virando até presidente do IPUC, como é o caso do Rafael Deli, o caso do Ceneviva. Tinha um arquiteto também, o Oswaldo Navarro, que eram recém-formados. Nós trazíamos e eles iam então se acostumando com o que o IPUC fazia, aprendendo a fazer com as pessoas, vamos dizer, com mais experiência. Trabalhávamos intensamente. E eu determinei, vamos dizer, que algumas equipes internas fossem formadas. E essas equipes apresentavam propostas realmente muito interessantes. O plano diretor do Jorge, ele tinha algumas diretrizes básicas, que eram o estabelecimento de vias estruturais. Essas vias estruturais compostas por 3 vias de circulação. Uma via que ia, uma via que voltava e uma via central para localização do comércio principal, localização do transporte coletivo. E 2 estruturais, estrutural norte e estrutural sul, que se tocavam mais ou menos no centro do seu desenvolvimento. Nós trabalhando em cima disso. Sou Luiz Henrique Cavalcante Fragomeni, ex-presidente do IPUC no período, foi final de 2006 e ano de 2007. E para mim foi um coroamento do ponto de vista urbanístico, né? Eu digo sempre, nós devemos muito a essa turma inicial que veio nos anos 60 para cá, porque eles abriram as portas do mundo para o urbanista de Curitiba. Em 1974 eu fui estagiário do IPUC. O presidente era o Rafael Deli, com quem eu aprendi muito, né? E o que me marcou muito nele foi essa visão das estruturais. Ele provocou também, junto com o Ceneviva, o desenho do ônibus expresso, né? Depois se globalizou aí como Bus Rapid Transit, né? O BRT. Na época, se a gente tivesse feito um royalty disso, só que aportuguesamos, era o ônibus expresso. Eu lembro do primeiro desenho do ônibus expresso, era um ônibão vermelho, na época aquela carroceria um pouquinho mais desenhada e uma cúpula de vidro em cima para o motorista. O programa pai e filho era levar e olhar a cidade, né? E tudo. Isso eu me vem à cabeça porque ele me falava, não, isso aqui, veja, o corredor de transporte, isso eu tinha 8, 10 anos, não entendia nada. A universidade é que trouxe esse grupo unido e que foi trabalhando e que daí se especializou em transporte, que foi ser presidente. Isso tudo a cada momento do desenvolvimento da cidade. Todos eles, de certa forma, trabalharam juntos. O Ceneviva, quando estudante, ele trabalhou no concurso do Eurocursal, onde trabalhou o Jaime Lerner, o Luiz Forte, o Roberto Gandolfo, o Zé Maria Gandolfo e o Lubomir. O Lubomir era uma pessoa interessante. A gente tinha bons embates, né? A gente brigava bastante, vamos dizer assim, mas no bom sentido. Meu nome é Sérgio Póvoa Pires, nasci em Curitiba, sou apaixonado por Curitiba. E tive o privilégio e a honra de ser presidente do IPUC de 2013 a 2016. O segredo do IPUC, no meu modo de entender, é que ele foi feito por curitibanos.
Meu pai é Lumbumiste Cisque, arquiteto, engenheiro, arquiteto, presidente do IPUC em 2 gestões. Ele gostava muito de ouvir, ele gostava muito de delegar, ele gostava muito de dividir, ele dava a autoria de quem fez. Eu tinha mandado, logo que eu cheguei, o Rafael Deli casou com a Lídia. E eu dei $1.000, naquele tempo a gente podia fazer isso, viu? Eu dei $1.000 para ele ir até a Finlândia, que eu tinha visto no SINC, eu tinha estado lá com a Vera, tinha visto o SINC, tinha visto um ônibus, um bonde numa canaleta. Ele voltou, o Rafael, logo em seguida, e um dia ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos manter essas ruas, essas vias tangentes, mas vamos escolher uma via central, que teria essas características, seria a via só para o ônibus, para o comércio, etc. E durante uma semana achamos que o Rafael estava louco. Ele disse, pô. Aí uma semana depois, eu me lembro bem, nós estávamos ali na Rua 15, olhando, o Jaime e eu, olhando a cidade, e o Jaime disse, sabe, eu acho que aquele cara tem razão. Eu disse, eu também, Jaime, vamos ver como é que fica. E aprovamos o trinário. O trinário surgiu assim, exatamente assim. O Ceneviva é um arquiteto que eu prezo muito. Ele foi presidente do IPUC. O Ceneviva teve a responsabilidade de viabilizar o sistema de transporte urbano de Curitiba. Participamos juntos, quando eu fiz a Estação Tubo, tivemos juntos. Cada cidade tem sua força, sua economia, seu poder de crescer, né? Então, o papel do planejamento é fazer esse crescimento ser harmônico, ser problemático. Então, o trinário e o zoneamento em cima da aí sim, induziu, chamou a força de crescimento da cidade para se concentrar por ali. E liberou a cidade, outras áreas, né, para se preservar um outro ambiente de viver na cidade, as áreas residenciais e a preservação do que restava de natureza. Você tem que preservar áreas, tem que manter áreas grandes, lagoas, áreas verdes. Por outro lado, você tem que adensar outras áreas onde tem o transporte. É o transporte que vai ser o grande indutor do crescimento. Meu nome é Luiz Massaro Hayakawa, sou arquiteto urbanista formado pela Universidade Federal do Paraná e fui presidente do IPUC em 1999 até 2004. Isso é algo que não tem no país. Você vê o setor estrutural, como é conhecido hoje em Curitiba, ela é uma referência mundial, porque teve essa visão de que o transporte e o uso do solo, que é onde vão ser construídos prédios comerciais, habitacionais, esse adensamento não é só adensamento populacional, é também do trabalho e renda. Você está levando comércio e serviços junto. Então, esse adensamento te dá uma qualidade de vida muito maior do que simplesmente uma cidade espalhada que você não consegue atender. O setor estrutural, o eixo, ela é importante. Você vê que tem bancos, tem padarias, tem supermercados, tem todo tipo de serviço ao longo da estrutural, no qual você pode pegar com ônibus. Foi feito um trabalho de estabelecimento dos umbrais de Curitiba e da melhor posição para a cidade industrial de Curitiba. Foi feito naquela época.
e essa mudança de Curitiba, né, do plano preliminar, o surgimento da ideia da cidade industrial foi fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade, da capital do estado, e ao mesmo tempo de você ordenar esse crescimento da cidade em um determinado aspecto, em determinada região. Não é à toa que a cidade industrial está localizada ali a sudoeste. Na época foram estudados os ventos dominantes. Os ventos dominantes eram no sentido Santa Cândida, Pinheirinho. Naquela época, inclusive, teve todo um cuidado em que a cidade industrial não fosse uma indústria de chaminés, né? Como o Jaime sempre falava, que é trazer a poluição. Teve muita rigidez, tanto que muitas empresas não vieram a Curitiba por causa desse processo de seleção. E essa atração de indústrias não poluentes era uma negociação que é importante dentro do processo de planejamento. Você veja, era uma parte que fazia complementava, digamos assim, a cidade, o planejamento da cidade, que era uma cidade mais provinciana, né? O pessoal era conhecido uma cidade que tinha que se preocupar com o futuro, em ela por si só trazer o seu desenvolvimento econômico e se sustentar propriamente. E Curitiba hoje é um dos poucos centros metropolitanos, né, que tem arrecadação de impostos e retorno de ICMS, porque mantém sua cidade industrial. Curitiba soube fazer o que o plano propôs da cidade industrial. A indústria está numa simbiose com a cidade, né? É o maior bairro de Curitiba hoje. Isso estava tudo montado, como plano, como projeto. Nós estabelecemos o plano de parques de Curitiba, que hoje estão praticamente todos implantados. Na área de meio ambiente, eu fui o responsável pela escolha de todos os parques da cidade. Eu saía, primeiro via na fotografia aérea, depois saía de avião. O Nicolau Klippel, que foi um grande profissional que trabalhou na área de drenagem de Curitiba, que é responsável pela criação dos fundos de vale e tudo. Eu saía voando com ele para confirmar exatamente as coisas que a gente via na fotografia. Os parques, a Barreirinha, São Lourenço, mesmo Barigui, a gente foi lá. Tudo isso aconteceu nesse período, né? Sou Cássio Taniguchi, 2 vezes presidente do IPUC, foi muito bacana, foi durante esse período que o Jaime foi prefeito. E fomos buscar recursos, né? Caixa Econômica, não sei o quê, Ministério sei lá, não existia Ministério da Cidade, existia Ministério do Interior, enfim. E nessa questão de recreação e lazer, nós estivemos em Brasília e tivemos lá nos ministérios, e eles nos receberam meio assim, a contragosto, né? Disseram, olha, meninos, né? Recreação e lazer não é importante. Como? Para nós é importante. Né? Não, mas para isso não vai ter dinheiro. Tá bom, voltamos para cá e reunimos no IPUC. Né? Disse, o pessoal disse que lazer e recreação plena ditadura militar. Aí a gente pensou, disse, olha aí, isso aqui é um sistema de contenção de enchentes. Né? Então, chamar de saneamento, pronto. Voltamos para lá e com dinheiro junto. Né? Então, foi preciso fazer uma mágicazinha, né? Para poder fazer essas obras que
tão importantes, hoje muito mais importante do que aquela época, há 40, 50 anos atrás, né? Olha, nós tínhamos uma frase assim, lapidar, que o Jaime também usava, tal. Era o fazer acontecer. Nós tínhamos sempre em vista o que faremos de uma ideia, tem um projeto, e esse projeto tem que se materializar. E eu acho que essa é a grande vantagem que nós tínhamos em relação, talvez, a outros municípios, mas fazer acontecer. E essa maneira de trabalhar é que motivou mais ainda a equipe. Agora, o que acontecia? Muita gente foi à Europa, o próprio Jaime foi, para estudar as cidades, né? Como é que eles estavam lidando com essa questão de estruturar as cidades, de planejar as cidades. A diferença é que lá, passada a guerra e a Segunda Guerra Mundial, as cidades tinham já um padrão de crescimento bem menor, né? Coisa que não acontecia no Brasil. Daí a necessidade de fazer acontecer com rapidez. Senão você perde o projeto, né? O projeto fica obsoleto em pouquíssimo tempo. Então a gente tinha que bolar a ideia, bolar o projeto, tocar para frente e fazer implantar. O IPUC teve uma qualidade que eu acho que não conheço outra cidade que teve. Os funcionários do IPUC, sejam eles da casa ou que forem entrando, eles acabaram gerenciando na prefeitura. Então o IPUC, na verdade, era um ser pensante, mas que fazia acontecer. É incrível como a gente estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, porque aí tinha uma frase que eu acho que foi do Jaime, que ele dizia assim: a pressa é amiga da perfeição. E sabe por quê? Porque se você demorar muito num plano de cidade, toda a cidade é dinâmica, se você demorar muito, você perde o momento. O Jaime, antes de tudo, ele é um líder, é um arquiteto que tem uma visão, sempre teve uma visão estratégica de futuro. É um visionário, o Jaime sempre foi um visionário, sempre ele sempre propôs ideias muitas vezes praticamente impossíveis, mas que foram realizadas. Ele sempre foi um bom arquiteto, mas mais do que um bom arquiteto, ele sempre foi um urbanista, um estrategista. Curitiba, na época, no início de tudo isso, Curitiba não tinha quase nada. E por não ter quase nada, foi possível fazer quase tudo. Meu nome é Ilana Lerner, eu sou filha do Jaime Lerner. Atualmente eu sou diretora do Instituto Jaime Lerner e eu tenho uma relação muito próxima com essa cidade porque eu acompanhei o crescimento dela junto com o meu. Eu falo para todo mundo que Curitiba é minha irmã mais nova. Quando ele foi chamado para a prefeitura, era uma oportunidade de colocar em prática toda a discussão que tinha sido feita com o plano e no IPUC. Então era uma possibilidade de uma equipe botar as ideias concretas, né? Essa possibilidade de acontecer, de fazer acontecer, que foi que sempre estimulou meu pai a continuar nessa trajetória. Então, obviamente, no começo da carreira dele, ele não foi eleito, né? Mas
quando isso se fez possível, porque não era possível na época, né? Ele não podia ser candidato a prefeito porque não existia eleição na época. Mas assim que essa possibilidade se fez, ele entendeu que a política era um caminho para executar esse sonho de transformação urbana. A cultura sempre foi um dos pilares do trabalho do pai. Por que isso acontecia? Porque ele entendia, na época que ele foi prefeito a primeira vez, Curitiba era muito pequena e era uma cidade muito fechada, muito culturalmente muito inexistente quase. Então o processo cultural para o meu pai era uma coisa muito importante para a formação de uma identidade. O processo da Rua 15, o processo do Paiol, eles são não só um projeto comercial de uma parte ou cultural, eles fazem parte da formação da identidade do curitibano. Os parques, a mesma coisa. Junto, você começa a criar um cenário compartilhado, uma vivência compartilhada. Então, você começa a formar um cidadão e uma comunidade que tem as mesmas memórias, as mesmas afetividades, os mesmos espaços, começam a frequentar os mesmos lugares e você começa a criar uma identidade da sua cidade, um pertencimento a essa cidade. Então, para ele, isso era muito importante. A Rua 15 foi muito parte desse processo. Paiol também, os parques também, né? Você tirar as pessoas de casa e fazer elas viverem num espaço comum e viverem a cidade de uma forma junto, né? Conviver. O Paiol e a Rua das Flores são emblemáticas, são o prenúncio de uma nova era para a cidade. Isso eu tenho orgulho de dizer e de ter participado disso. Como uma demonstração de que você não tem que fazer só coisa nova, você pode fazer o reaproveitamento, reciclar, dar novas funções para edifícios que são desativados, funções que são desativadas. Foi feito o Paiol como uma demonstração de transformar um antigo paiol de pólvora e um depósito de piche da prefeitura num centro de cultura. Logo em seguida vem a Rua 15 para confirmar que aquilo que o IPUC, junto com o prefeito, que era arquiteto, pudesse fazer, veio confirmar a vocação de que essa cidade provinciana deverá ser provinciana, mas inovadora. A Rua 15, que eu sabia, pesquisando, que em algum momento anterior tinha sido chamada de Rua das Flores, ela poderia ser realmente um canteiro de flores. E ela não deveria ser só um espaço de circulação. Ela deveria ser um ponto de encontro das pessoas. E eu elenquei uma série de funções, as funções econômicas, as funções culturais, sociais. Foi possível, então, apresentar um projeto que, quadra a quadra, ela apresentava uma proposta de ocupação e de vivência, de permanência, não só de circulação. Então a cidade estava dando muitas coisas, muitas oportunidades, muitas vivências para as pessoas, muitas coisas novas. Era uma época, gente, que em 1970, 80, não existia shopping, não existia lazer. As pessoas não tinham o que fazer. A Rua 15, as pessoas podiam deixar suas crianças no bondinho para poder fazer compra, para poder trabalhar. Não tinha esse tipo de instrumentos antes na cidade. Então essa possibilidade das pessoas saírem e viverem a cidade de uma outra forma cria uma outra pessoa dentro da cidade. É mais do que um projeto
paisagístico de transformar uma rua, é uma mudança conceitual de você dar lugar para o pedestre, para tirar o carro e colocar o homem. Então a Rua 15 fazia parte de um projeto de criar um cidadão curitibano. Eu não aprendi Curitiba na prancheta. Eu aprendi Curitiba dentro da minha alma, no meu coração. E ouvindo o Jaime falar, ouvindo a Fanchete falar, ouvindo a Dúlcia falar, ouvindo as fontes primárias da história, também ouvindo o Abrão Assad, que também era nosso amigo. E daí, a partir daí, nós fomos construindo toda essa cultura que fica dentro da gente. Porque o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que a gente sabe depois que a gente esquece tudo aquilo que a gente aprendeu. Eu sou Rafael Greca de Macedo, engenheiro urbanista do IPUC. Tenho um orgulho tremendo de ter trabalhado aqui e quero agradecer muito a oportunidade de poder contar a nossa história. O antigo lugar onde o rio Barigui desemboca no Rio Iguaçu, lá no sul extremo da cidade, a gente vê de repente nascer a Vila 29 de Outubro, um bairro de palafitas. Nós fomos naquele lugar tão lindo e a ideia era que lá fosse o grande parque da Foz do Barigui. O Parque da Foz do Barigui tinha virado uma favela sob palafitas. E tendo visto isso, com a proposta de criar o Bairro Novo da Caximba. E daí nasceu esse que é o projeto socioambiental mais importante do Brasil em curso hoje. Nós chamamos a Agência Francesa de Desenvolvimento. O trabalho foi super preparado, as consultas foram muito próximas do povo, foi muito próximo do plano diretor do tempo do Jorge Wilhelm, quando começou o IPUC. Nós começamos a fazer um trabalho que daí ganhou o traço, a pena de toda a turma aqui do IPUC, liderada pelo Mauro Magnabosco. Eu sou coordenador desse projeto, que é um projeto socioambiental da maior relevância que está acontecendo atualmente. Ele tem um enfoque muito socioeconômico e ele foi alavancado em cima das mudanças climáticas, tá? Que parece ser um projeto de habitação social, né? Ele é um projeto socioambiental para minimizar os efeitos da mudança climática de dois rios mais importantes, o Rio Barigui, que é um rio totalmente curitibano, extremamente importante, e o Rio Iguaçu, que é um rio paranaense de extrema importância, que nasce em Curitiba e termina lá nas Cataratas do Iguaçu. O IPUC está ali planejando, mas ele está pensando nas pessoas, né? Na maioria da vida das pessoas. Quando ele planeja a questão do transporte coletivo, a mudança, a qualificação, ele está pensando nas pessoas que usam o transporte coletivo. Ele está pensando no sentido de melhorar a mobilidade para o transporte público, mas que também melhora para os outros modais, né? Então, esse conjunto todo é o benefício de quem? Das pessoas, né? Que decidiram e vivem na nossa cidade. As pessoas se deslocam, né? Todos os dias, seja a pé, seja para o transporte público, seu veículo individual. E a gente tem trabalhado bastante, né? Porque a mobilidade, você fazendo muito, né? Você tem sempre que dar continuidade, porque sempre são mais carros que entram, mais pessoas que se deslocam, é integrado com a região metropolitana, então você tem uma necessidade contínua de aprimoramento. Meu nome é Clever Almeida, sou engenheiro civil, ex-presidente do IPUC. Nós temos feito vários projetos ao longo do tempo para a melhoria disso. Então,
Tivemos lá atrás a criação do BRT, com o Sistema Expresso, né, que chamava no início, depois o BRT com as estações tubo que vieram no início da década de 90, para ter um embarque em nível, pagamento antecipado, que melhorou já essa questão do tempo, né, de parada nas estações. Viemos aprimorando com a criação do Ligeirinho, com a criação do Ligeirão mais recentemente. Agora nós estamos num momento bastante importante com a nova concessão do transporte. Nós estamos buscando planejar essa nova concessão com novidades, né, em termos do desenho das linhas, da eletromobilidade, que é importante também para a sustentabilidade da cidade, a adoção dos ônibus elétricos. Por quê? Porque eu tenho que reduzir a emissão de CO2, né? Então, para fazer isso, a prefeitura tem na mão o transporte coletivo, né? E, ao mesmo tempo, eu posso fazer com que o usuário do veículo individual possa, eventualmente, usar também o transporte coletivo e aprender como se deve se mobilizar na cidade, né? Não é sustentável a quantidade de carro que circula todos os dias. Então nós temos que dar condição, e acho que Curitiba tem uma boa base para isso, né, de dar condição da população escolher pelo transporte público e ter uma viagem segura e tranquila todos os dias, com também redução de tempo. Nós estamos com 2 projetos que ampliam capacidade de transporte e que também propõem uma redução do tempo de viagem, né, com aumento da velocidade desses ônibus, né, tanto na linha Inter 2 como no BRT Leste-Oeste. No caso do Inter 2, quando ele foi lançado, lá na década de 90, ele tinha uma velocidade operacional de torno de 30 km por hora. Hoje a velocidade dele é de 15 km por hora. Ou seja, o cidadão ele leva o dobro do tempo para fazer o mesmo percurso que ele fazia antes. O objetivo nosso é fazer com que ele volte a ter 30 km por hora de velocidade operacional, para que as pessoas que usam o transporte tenham maior condição, qualidade, e que eu possa atrair novas pessoas para usar o transporte, né? Tanto o Inter 2 quanto o Leste-Oeste já estão alavancados dentro da mobilidade. Além de toda a infraestrutura e urbanização de 38 quilômetros e 28 bairros da cidade, nós teremos na sequência, né, concluído o projeto, as obras, a implantação dos ônibus elétricos, que a emissão de CO2 é zero. E é importante que nós não fomos lá fazer uma obra, colocar uma faixa exclusiva para o ônibus. Nós fomos aproveitar e requalificar urbanisticamente toda a região. Então você faz uma requalificação urbana e dá a condição de melhoria da mobilidade para toda a cidade. Eu sou Eduardo Pimentel, prefeito de Curitiba. E com 41 anos de idade, tenho a oportunidade de liderar a cidade nesse momento tão importante, dos 60 anos do IPUC, da revisão do plano diretor, da nova concessão do transporte coletivo. A feliz ideia é que a urbanista e arquiteta, também concursada pelo IPUC, minha colega Ana Jaime, seja a atual presidente do IPUC nesse ano de 60 anos da instituição. Hoje eu chego como a primeira mulher presidente do Instituto. Eu sempre tive referências muito fortes de mulheres que fizeram a diferença aqui dentro. Então eu sempre me sinto muito honrada por essa oportunidade do prefeito Eduardo de estar confiando. E quando eu tive a oportunidade de vir para a vida pública e estar como vice-prefeito da cidade, sempre que eu podia eu estava aqui em reuniões com o prefeito de então e também quando secretário de obras para ajudar no planejamento da cidade, para discutir junto com os técnicos do IPUC, eu fiz questão de estar presente. Hoje a tecnologia, ela também nos ajuda. Eu vou andando pela cidade, vejo alguma coisa em desconformidade, tiro uma foto, mando para o secretário, gravo um áudio. Está feita a recomendação e depois eu volto cobrando. Isso é muito importante. Por isso a escolha
de fazer a entrevista aqui, dentro do IPUC, mas no hipervisor urbano da cidade, mostrando para o cidadão de Curitiba que o IPUC também está modernizado, também está se modernizando. O hipervisor ele foi uma coisa muito natural, nesse exercício de você sempre tentar entender o que é esse futuro possível, os caminhos, de você antever. Eu acho que a gente às vezes tem essa prática de você criar cenários, de você imaginar. Hoje, com as ferramentas, e é o que o hipervisor traz, essa questão do Big Data, de inteligência artificial, de processamento de grandes informações em pequenos computadores, o gêmeo digital, ele nos permite, entre olhar para a história, séries históricas, olhar para esses cenários, esses futuros, e nos ajudar a construir cenários preditivos e prescritivos. O que eu acho que isso traz de muito forte? É você criar essa habilidade de, ao invés de você ser reativo aos fenômenos na cidade, você ser proativo, ou seja, você antecipa. Eu acho que ele traz para o IPUC essa oportunidade de você entendendo essas tecnologias, da gente internalizar e ver como é que a gente pode entregar uma cidade melhor a partir desses conhecimentos. Curitiba fez as coisas, vamos dizer assim, planejadas acontecerem dentro do planejado. E muitas pessoas dizem, mal, como é que vocês conseguiram fazer isso? Teve várias administrações, mudou o prefeito e tal, mas a gente teve o IPUC como o órgão central que juntava, né, todas as propostas, ideias, boas ou não, ou seja, havia uma massa crítica que fazia as coisas acontecerem e terem continuidade. E o resultado de tudo isso é Curitiba que está aí, né? Quer dizer, Curitiba é a grande prova, né, do que é possível construir uma cidade boa para se viver e uma das melhores cidades do Brasil e do mundo para se viver, né? Saber para onde ir. Uma cidade precisa saber para onde quer ir. O IPUC, para mim, ele é uma bússola da cidade de Curitiba. Serviu até aqui como guia nesse caminho técnico e de construção da cidade que temos hoje, e é quem vai nos levar, através dessa bússola, para a continuidade do crescimento da cidade de Curitiba, para continuar trazendo qualidade de vida para a nossa cidade. Governador, qual a responsabilidade do IPUC na transformação de Curitiba? O IPUC continua sendo o próprio condutor do processo de transformação de Curitiba. É dali que daqui do IPUC sempre saíram as diretrizes e de todo esse processo de desenvolvimento que é único no mundo. E eu tenho muito orgulho disso, porque eu fui um dos fundadores do IPUC. Eu faço parte do IPUC desde o tempo que nós éramos 4 aqui no IPUC.